tudo. E tu tá boa? Sim, tudo certo. Cuidando da galera aí? Sim. Ai, que bom. Pessoal, a Marcela é minha amiga. Ela é advogada e tem uma história bem legal também para contar para vocês. Ela era assessora de juiz e resolveu mudar aí alguns rumos, né, Márcia? Sim. Fazer o que ela realmente gosta, assim, de paixão. E eu acho muito legal a história da Márcia, que também é muito parecida comigo, da gente mudar, assim, às vezes ciclo e começar um ciclo novo. Eu acho isso muito bacana, que mostra muita resiliência, a resiliência de nós duas, né? Nós duas somos pessoas que a gente tem essa característica de crescer em cima de vários obstáculos e transformar esses obstáculos em novas oportunidades, né, Márcia? Exatamente. Márcia, conta para mim, então, conta para o pessoal, né? Porque eu já sei a tua história, mas conta para o pessoal. Saiu de assessora de juiz para constelação familiar na área jurídica, que é uma coisa bem diferente, né? Sim, então. Boa noite, pessoal. É, eu fui por quase 10 anos assessora, só que nos últimos 2 anos em que eu estava trabalhando, nasceu a minha filha. E que eu acho que isso que tem em comum também com a história da Fábio. Eu sou outra pessoa depois da maternidade, né? Eu revi o que era prioridade para mim, os meus valores, né? Que eu sempre tive, eles ficaram ainda mais fortes. Como eu tinha que trabalhar todo dia, viajar todo dia para trabalhar, era em uma cidade aqui próxima, eu às vezes parecia assim que eu estava perdendo o meu tempo, né? 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar na estrada, eu pensei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu chegava lá no trabalho, que eu gostava muito, sempre gostei do que eu fazia, mas o simples fato de ter que entregar muita quantidade, né? Digamos, analisava processos, enfim, fazer minutas, além do atendimento ao público, eu sentia falta de um pouco mais. Eu sentia a falta, assim, de poder ser um pouco mais próximo das pessoas, de ser um pouco mais humano, sabe? E assim, de ter esse tempo para poder ouvir, de ter esse tempo para poder analisar as coisas com mais calma. E eu vi que ali não ia ser possível. Porque daí, quando a gente começa a prestar mais atenção, a trabalhar num estado de presença, a ouvir o outro, isso precisa de tempo. E aí tem-se a impressão de que não está tendo produtividade, porque a gente não consegue entregar a mesma quantidade, né, naquele tempo se tu fizer com mais calma. E acabou sendo algo natural. Assim, o que eu tinha para entregar não era mais aquilo que eu tinha no início, né? Então eu comecei nesse meio tempo eu descobri o direito sistêmico, que eu nunca tinha ouvido falar, que era a aplicação dos princípios das constelações familiares no direito e na forma, desde a forma de atender a pessoa até de analisar tudo que está sendo, de analisar aquele conflito e tal. E eu comecei a então fazer cursos. Eu procurei a pós-graduação que tinha na época, que é da Hellinger Schule da Alemanha, que é do Bert Hellinger, né? Quem toca hoje é a Sophie Hellinger, que era a esposa dele, ele faleceu no final do ano. Então eu comecei essa pós, eu fiz um curso de constelação familiar, e aí eu me encontrei. Aí eu encontrei algo que assim, não, isso aí agora faz sentido para mim. Ô, É dessa forma que eu quero trabalhar. Márcia, e conta para o pessoal aí que não sabe o que é a constelação familiar na área jurídica, porque realmente é algo novo, né, Márcia, no direito, Uhum. né? Não é uma coisa. Conta para o pessoal assim que não sabe o que é isso bem, assim como eu também não sabia, até tu me explicar o que é essa constelação familiar e como que ela atua com isso, com essa ferramenta no direito. Sim, eu vou explicar assim, ó. O Bert Hellinger, ele percebeu através de tudo que, porque assim, ele era teólogo, foi missionário, ele estudou psicanálise, estudou PNL, vários tipos de terapias e desenvolveu a dele própria através das constelações. E ele percebeu que
existem leis que ele chama de leis sistêmicas, que atuam nos relacionamentos entre as pessoas. Independente da gente prestar atenção, elas estão atuando, como atuam as leis da física, né? A lei da gravidade, elas estão atuando e a gente nem está prestando atenção nisso. E ele diz que, então, assim, essas 3 leis, quando não são observadas, elas geram conflitos. E, então, seguindo esses princípios, a gente pode se dar conta de muitas coisas. O primeiro é o pertencimento. Todos nós pertencemos. Pertencemos ao nosso sistema familiar desde que a gente foi concebido. A gente pertence a vários grupos, né? Eu pertenço aqui ao condomínio onde eu moro, ao local, ao OAB, ao local de trabalho, enfim, nós temos vários grupos que a gente pertence. E quando acontece, para mim tá caindo a tua conexão. Sério? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá, é só a tua imagem. Eu vou continuar, então. Eu tô paradinha. A imagem tá ruim. E aí... Oi, não tô te ouvindo bem. A imagem tá ruim? É, tá a bolinha assim girando. Sério? E a fala... Eu vou tentar ir lá na sacada porque ela pega melhor. Tá. Mas pode ir falando. Vai. Tá. Então, ele percebeu o quê? Como todos pertencem, se acontece alguma exclusão, vai gerar conflito. Então, se, digamos, no local do trabalho alguém é excluído, isso vai gerar um conflito. E todos que trabalham naquele ambiente vão perceber. Às vezes não tem ambientes assim que fica tenso de trabalhar, a gente vê que alguma coisa ali não tá legal. Pode ser que isso esteja acontecendo ali. Outra lei sistêmica é da hierarquia. Hierarquia é a ordem, quem vem primeiro. Né? Num sistema familiar, quem vem primeiro? Os avós, os pais, os filhos, e assim por diante. Ou então, né, no filho mais velho para o mais novo. Só que essa hierarquia, ela também acontece em outros lugares, né? Como nas empresas, enfim, que tem tanto a questão da hierarquia do chefe para o subordinado, como também aqueles que chegaram antes. Então, em uma organização, quem chega por último, por mais que tenha um cargo de chefia, é bom sempre respeitar e honrar todos aqueles que são mais antigos naquele local, né? Isso é muito bacana, né? Isso é muito... Sim, é muito importante. Porque às vezes chega uma pessoa nova, com muitas ideias boas, mas sem respeitar tudo como foi antes dela chegar lá. E isso gera conflitos, porque quem estava lá antes sente e não se sente bem. Né? Exatamente. E em qualquer instituição, né? Na pública e na privada, a gente vai... Qualquer instituição. Porque são relacionamentos humanos, então estamos lidando com pessoas. É isso que daí o Bert Hellinger percebeu. Essas leis atuam nos relacionamentos entre as pessoas. Então, não importa o local, né? Não, muito bacana isso, Márcia. A gente queria até falar que hoje o tema aqui que a gente está abordando, deixa eu sentar aqui, é sobre a importância da boa comunicação nas organizações públicas e nas organizações privadas, né? Que a gente vê assim, vejo aqui principalmente no setor público, como é precária a comunicação, né? Sabe, eu passei pela obra aqui do Rio Matias, como eu fui prejudicada pela obra, e as pessoas me perguntam, mas Fábio, qual é o principal problema da obra do Rio Matias? Eu sempre falo, gente, é a falta de comunicação. Falta de comunicação entre os órgãos, entre as empresas, entre a prefeitura com as outras. Então, assim, falta o básico do básico, que é a comunicação. E como isso impacta a vida, então, por exemplo, me impactou a vida de milhares de joinvilenses, né? A falta de comunicação. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor e falasse para o pessoal e para mim também como que é a importância da boa comunicação e qual o impacto que ela traz, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Sim. A tua conexão continua meio ruim para mim, mas eu ouvi o que tu falou. Só tá travado e eu não vejo a tua imagem, tá? Bom, junto com tudo isso, eu acabei aprendendo um pouco sobre a comunicação
também, né? E forma de eu, enquanto advogada, por exemplo, ter uma postura sistêmica num atendimento. A gente, eu na faculdade de Direito, eu aprendi a, enquanto ouço uma pessoa me contando um caso, já pensar em retrucar, dando uma resposta, dando uma solução. Assim, a gente está acostumado a ouvir já pensando na resposta, já pensando em, ou se não concorda, em querer convencer a pessoa do contrário, ou então a querer estar certo, mostrar para o outro que aquilo que ele fala não é o correto e mostrar o seu ponto de vista. E muitas vezes a gente esquece o mais importante, que é ouvir. Né? Ouvir o que de fato está sendo dito pela pessoa. Né? E ouvir, a gente fala, ouvir no estado de presença. Eu estou aqui agora e estou ouvindo o que você está me falando. Não estou prestando atenção no que eu quero te responder para eu te convencer que eu estou certo. Né? E isso já faz bastante diferença. Né? Sim. A pessoa ela tem que estar apta a querer ouvir uma opinião que às vezes é divergente da dela, né? Exatamente. E muitas vezes a gente também tem dificuldade em aceitar as coisas como elas são naquele momento, né? Porque é importante o que a gente pode mudar e o que a gente tem que aceitar do jeito que está se apresentando no momento. Né? Por exemplo, a situação que a gente está vivendo hoje. Né? O que adianta eu ficar indignada, eu não aceitar, digamos, as determinações que estão acontecendo, né? Ó, tal setor pode funcionar, hoje pode abrir tudo, daqui a pouco em cidades está acontecendo lockdown. E assim, se eu simplesmente ficar indignado e ficar com raiva disso, o que isso vai resolver para mim? Né? Isso vai me dar força ou vai me enfraquecer? É que é uma coisa que eu estava até ouvindo falar muito sobre economia. A gente está falando muito do Brasil, o impacto que vai causar na economia, né? Porém, o que está causando o impacto econômico não é o isolamento social, é a pandemia. É a pandemia em si que está causando. Então, assim, não é as pessoas se isolarem em casa que está causando o impacto econômico. É a pandemia em si. Então, não tem o que a gente fazer nesse momento, né? É aceitar o que a gente está vivendo, né? Aí não vamos entrar no âmbito político, né? Mas, assim, a gente está vivendo isso. O que eu vou fazer em relação Isso está acontecendo. O que eu vou fazer? Eu tenho isso acontecendo, isso é um fato, não tenho como fugir dele. Como que eu vou me adaptar a isso, a esse meio, né? Então, aí entra isso que tu acabou de falar, né, Márcia? Tu falou muito bem. Aceitar o que está acontecendo no momento. E como a gente vê que as pessoas têm dificuldade de aceitar algo que é tão simples, Márcia. É porque enquanto a gente fica lutando contra... O que adianta eu lutar contra? Não, eu sou contra, sei lá, sair de máscara na rua. Eu sou contra ficar em casa. Tá, mas olha só. Essa é a situação que a gente está vivendo hoje. Aí, se a pessoa tem um negócio, tem que pensar assim, eu não vou, digamos assim, a pessoa no início, né, não podia abrir restaurante nem nada. O que eu vou fazer? Porque essa é a situação de agora. A Taína está aqui falando, ver o lado bom, ressignificar. É isso. A partir do momento que a gente para de brigar e ficar com... e não aceitar que aquilo é desse jeito, enquanto a gente está nessa negação, a gente não consegue agir a nosso favor. Porque, no fim, quem sai perdendo é a gente, né? Sim. Então, assim, e daí pensar, tá, essa é a situação, o que eu posso fazer de diferente? Eu posso, se eu sou um restaurante, eu posso trabalhar com entrega, com delivery, né? Não dá para as pessoas... Que nem o Madalosso lá em Curitiba. Tu viu o que eles estão fazendo? Não vi. Fizeram aquele cinema de antigamente. Sim. O pessoal vai de carro, isso, daí estão vendendo refrigerante e polenta. Né? E eles... Sim, e eles têm
a capacidade física para atender 3 mil pessoas lá dentro. E nesse momento não pode, porque é aglomeração. Sim. Né? Eu acho que é o momento das pessoas também. A gente, claro, não dá para ficar romantizando. A gente também. Eu vejo muito as pessoas romantizando demais também o momento. É um momento de refletir. Tá, tudo bem. Mas vamos pensar, aquela pessoa que está atolada de dívidas, que está vivendo um caos na vida dela. Uhum. Como é que a pessoa vai conseguir parar para refletir sobre se reinventar? A pessoa tá atolada em dívida, ela tá cheia de problemas, ela tá assim, estressada em casa, é filho chorando, e a gente sabe que os filhos em casa é uma loucura. Como que essa pessoa cabeça no lugar, assim, pensar, nossa, eu preciso ser criativo. Nesse momento que é tão desafiador, tão difícil. O que tu diz, Márcia? Como que essa pessoa pode agir? Eu não tenho a solução mágica para ninguém, mas, por exemplo, no meu caso, antes de começar a conversar contigo, eu estava participando da reunião do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da CID. E a gente estava tendo uma palestra com uma pessoa que veio de fora, exatamente o tema era inovação e criatividade, e ele estava ouvindo uma por uma, e tipo, e todo mundo junto, reunido, tendo insights. Porque assim, às vezes eu posso não saber o que fazer para mim, mas tu fala o teu problema e eu tenho uma ideia. Porque quando a gente está no olho do furacão, às vezes a gente não consegue pensar pra gente. Sim. Né? Então, assim, nesse caso, o associativismo ajuda bastante. Né? Porque, assim, eu acho que é... Pode falar. Não, eu acho muito bacana porque o povo brasileiro, ele é muito solidário. Lá em São Paulo, tiveram pessoas que fizeram, tipo assim, eu tinha uma barbearia que o cara não tava vendendo mais, não tava mais fazendo corte nenhum, muito menos barba. Aí deram uma ideia para ele, poxa, vende voucher antecipado com desconto. Sim. Então, assim, quando a pessoa retornar da pandemia, ela vai ter esse voucher já, e ele colocou lá 25% de desconto para a pessoa comprar antecipado. Ele vendeu 200 vouchers em uma noite. Sim, isso tem aqui em Joinville também. Eu já vi salão aqui fazendo isso. Rolou em várias coisas. Então, assim, é um momento que as pessoas também têm de encontrar oportunidades, e esse é um exemplo que tu pode usar para sempre, né? Fazer promoção, compra antecipado, então, assim, momentos de aperto, a gente compra algo antecipado com desconto e já tá ajudando. Pô, isso é muito legal. Então, assim, existem formas, né, da gente... Por exemplo, eu tô ajudando uma moça que quer vender galinhada, ela quer fazer kit de galinhada para vender, porque ela é massoterapeuta, e o público dela é idoso, né? Então, ela não tá podendo atender ninguém. E aí a gente, poxa, faz galinhada e vamos bolar algo bem bacana, assim, uma campanha bem legal, porque as pessoas, elas se sensibilizam, né? Elas querem ajudar. Sim. Então, Sim. É um momento. E como as campanhas, tu vê se as campanhas nas plataformas de arrecadação de dinheiro, essas vaquinhas online, elas estão cheias de apoio ao coronavírus, né? Pessoas que são impactadas direto ou indiretamente. E como o pessoal está ajudando? Muito. Exatamente. Isso é outro aprendizado, né? Que tem muita gente que tem o que oferecer e pessoas precisando daquele produto ou daquele serviço. Então, é uma oportunidade também. Ô, Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. No setor público, qual tu acredita ser o maior impasse, assim, na falta de comunicação? Qual tu acredita ser o maior impacto que essa falta de comunicação, por exemplo, eu te dei um exemplo da obra do Rio Matias, né? Não há comunicação. Impactou na vida de centenas de pessoas, centenas de comerciantes. Mas, de um modo geral, você que entende bem, assim, né? Entende melhor do que ninguém sobre a comunicação, a boa comunicação. Como que tu vê, assim, no âmbito público, o impacto que isso causa na vida de todas as pessoas? A falta de bom diálogo, a falta de, assim, baixa o teu ego, aceita que a opinião do outro é melhor, às vezes, né? A gente, às vezes, poxa, é teu adversário, às vezes é uma pessoa de outro partido político, mas ela teve uma ideia que é muito boa e que você precisa captar ela e fazer acontecer, porque, afinal de contas, não é uma coisa para você, é uma coisa comum para os outros.
E como a gente vê isso, Márcia, sabe? Política pública que não é contínua. Então, entra prefeito, entra governador, sai governador. E eles barram projetos, começam um outro, tudo de novo. Não tem continuidade por ego, puro ego. Aham. Como que tu vê isso, Márcia? Dá um esclarecimento pra gente. Bom, é a minha opinião pessoal, assim, né? Eu acho que enquanto a gente vive num mundo polarizado, né? E enquanto a gente tiver esse pensamento cartesiano, que é isso que a gente aprende nas escolas e tudo, de certo e errado, preto e branco, né? Ou é ou não é. E enquanto a gente tiver um contra o outro e não todos em prol de algo maior, assim, é, são cargos públicos e são todos assim, numa definição mais ampla, servidores públicos. E quando a gente é servidor público, e eu já fui, né, comissionada por quase 10 anos, nós estamos servindo a quem? A que eu estou nesse cargo? Por que eu estou ali? A gente tem que lembrar que eu não estou ali para o meu ego, eu não estou ali para ter vantagens, para uma vantagem pessoal, eu estou ali para servir. E o que o público precisa? O que as pessoas estão precisando? Ah, se a pessoa que estava ocupando o cargo antes de mim tinha um bom projeto, mas ela era de outro partido, eu acho que isso não importa. Deveria ser dado continuidade àquele projeto. A gente tem que colocar as pessoas acima de tudo. O Bert Hellinger, ele tem uma frase maravilhosa que eu falo todas as vezes, vira e mexe eu estou postando de novo essa frase, que ele diz que foi quando ele se deu conta do que ele estava fazendo como missionário lá nos anos 70. A frase é assim: pessoas ou ideais? O que você renuncia pelo quê? Os ideais pelas pessoas ou as pessoas pelos ideais? E ele percebeu que, enquanto missionário, ele tinha que servir aos ideais da igreja que ele era vinculado na época, né? Ele disse que ele estava perdendo de vista as pessoas, porque em prol, né, dos ideais. E ele viu que para ele aquilo não tinha mais sentido nenhum. Então eu acho que a gente não pode perder de vista as pessoas, sabe? Mas isso que tu falou é tão legal e se encaixa tão bem na política brasileira. Eu acho que na política mundial, né? Porque o ego existe no mundo inteiro, infelizmente. E em alguns países mais, até porque, né, o Brasil principalmente é um país que tem uma democracia ainda muito recente e tudo mais, né? Mas isso se encaixa perfeitamente bem, né? Então, às vezes, você tem que abrir mão, sim, dos seus ideais. Porque, às vezes, em algum momento, em algum tipo, em alguma política, esse teu ideal, ele não se conecta à realidade das pessoas, né? Talvez em algum momento. Uhum. Não quer dizer que esse seu ideal daqui 100 anos talvez possa ser utilizado, mas nesse momento, né, que como tu falou lá atrás, aceitar a realidade do momento. Então, às vezes, existem casos em que tu vai ter que abrir mão dessa tua ideologia, desse teu ideal. E como na política hoje, principalmente no Brasil, a gente está nessa coisa direita-esquerda polarizada, uma coisa bem doida, a gente vê isso e como isso impacta na vida das pessoas, né, Marci? Porque assim, a pessoa ela não consegue ter, claro, eu tô falando de todo mundo, né? Porque tem muita gente que é coerente, que é sensata. Mas como as pessoas, elas não abrem mão do ideal delas, da ideologia delas por nada. Tipo, não, é assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Isso não Sim. dá, gente. Na política, cada lugar tem uma realidade. Aqui em Joinville, se tu for andar nos bairros, tu vê assim o impacto, a diferença impactante entre um bairro e outro. Então, tu imagina municípios, entre estados, né? Então não adianta, talvez uma política que funcione lá no Nordeste, aqui em Santa Catarina, no Sul, não vai funcionar, ou vice-versa, né? Uhum. Aí entra essa questão de, às vezes, esse seu ideal não é para o momento, não é para Ou não cabe nessa né? isso. E aí a gente vê isso na política, Marci, que é uma coisa, a gente sempre fala, que é uma coisa que eu sempre falo, gosto de falar, que a gente precisa derrubar muros e construir pontes.
Uhum. É exatamente isso. As pessoas elas querem construir cada vez mais muros, muros altos, onde as pessoas não conseguem mais ter comunicação. E isso impacta na vida de todo mundo, né? Não adianta, impacta na vida de quem está do lado que pensa uma ideologia daquele jeito e quem está do outro lado também, porque acaba impactando todo mundo, né, Márcia? Então, a comunicação para mim é uma das ferramentas essenciais, né? Não só no setor público, mas ó, a Luísa aqui, ó. Oi, tudo bom? E a Marci, ela é especialista em comunicação não violenta, né? Comunicação não violenta, né, Marci? A gente acaba aprendendo de comunicação não violenta também quando aprende sobre, por exemplo, quando eu estou aprendendo sobre direito sistêmico, porque a própria postura sistêmica, ela tem muito da comunicação não violenta, né? Isso de saber ouvir, de tentar ver, assim, ter a empatia. E a empatia não é fazer para o outro do jeito que eu gostaria que fizessem para mim. A empatia é se colocar no lugar do outro com a realidade dele, com a cultura que ele tem, com as percepções e dificuldades dele. Então, assim, é realmente olhar pelas lentes do outro. Isso. Né? Enquanto eu fico tentando achar soluções para o problema do outro através da minha realidade, eu não vou encontrar soluções para o outro. Exatamente. Né? Exatamente. Isso. Não, é muito bacana tudo que tu fala, né, Márcia? É muito legal. Eu fiz o curso de inteligência emocional da Conquer. Uhum. Foi muito legal, falava muito sobre comunicação não violenta. Eles falaram também sobre constelação e tal, porque é muito legal isso, você se colocar no lugar do outro, mas como se colocar no lugar do outro? Então, eles mostravam, assim, como você se colocar no lugar do outro, como tentar entender o que ele está vivendo, como se comunicar. Às vezes, por exemplo, a pessoa está te xingando de tudo, tá falando. Se você retrucar do mesmo tom, os dois vão sair prejudicados. Então, como é importante nesse momento pegar e dizer: ó, amanhã a gente conversa e sair. Uhum. Então, eu acho que isso é muito legal. E a tua profissão, teu trabalho é muito bonito, sabe, Marci? É um trabalho muito bonito, porque a gente tem o direito, a gente vê. Muitos falam mal, muitos falam bem, né? Mas você vê assim, é porque o direito é oportunista, porque o direito. Não, existe o lado bom do direito também. Tem pessoas que querem resolver o conflito, eles não querem só ganhar o dinheiro em cima, eles querem resolver Sim. o conflito dessas pessoas e que ambos os lados saiam ganhando. Não tem só um lado. Exatamente. São os dois. Então, isso é muito. É algo muito moderno, né, Márcia, no direito. Eu vejo assim que é uma coisa revolucionária no direito. Porque Eu penso, os dois sim. lados saem ganhando, né? O que deve incomodar também muitos advogados que estão lá acomodados, né? Que estão. Que viveram que vivem da advocacia comum, né? Essa advocacia do dia que a gente Do litígio. e a gente vê que começam a existir novas ferramentas de se fazer de fazer o direito funcionar para os dois lados. Isso é muito legal. Sim. Tu estava contando Inclusive, de resolver conflitos na guarda, da tutela das crianças, né? Gente, isso é de ver qual é o interesse. O interesse é da criança, não é do pai nem da mãe, né? De quem? muito, né? Então, Aham. colocar o pai e a mãe para entenderem que todo o sacrifício que eles fizerem vai impactar na criança, né? Então, assim, tu conseguir colocar essas duas pessoas em sintonia, eu acho isso muito legal. Acho não, tenho certeza, né? Inclusive, eu comecei a trabalhar dessa forma, né? Faz pouco tempo, e eu sempre falo que isso, para mim, é o futuro do direito, né? E hoje eu recebi a notícia de que o CNJ disponibilizou um curso online de mediação para o Brasil inteiro, porque eles estão, inclusive, incentivando que ocorram as mediações online, as audiências e tudo mais, para a resolução do conflito, porque, assim, chegou num ponto que o judiciário não dá mais conta de resolver as coisas pelos outros. Então, e também, assim, essa postura sistêmica
devolve para a pessoa, para o cliente, né, no meu caso, a autonomia de, assim, e a dignidade. Ei, você dá conta de resolver os seus problemas. Uhum. Eu tenho aqui o conhecimento técnico para te auxiliar a fazer isso, mas você se envolveu nesse conflito, você consegue sair, né? E daí tem todas as técnicas e ferramentas para isso. Não, isso é muito legal. Acho que é super atual, é muito moderno. A gente está vendo que as profissões elas estavam um pouco estagnadas e essas profissões são mais antigas, né? Uhum. E elas estão começando a sair da zona de conforto para melhorar a vida das pessoas. Isso é muito legal, acho isso fantástico. Márcio, nosso tempo está acabando, a gente faz live de meia horinha. Eu quero que tu deixe uma mensagem final para o pessoal que está assistindo. A minha mensagem é aquela frase que eu já falei antes, para que cada um pense na sua forma de viver e de trabalhar. Sobre conflitos, veio, né? Mas assim, pessoas ou ideais? O que eu estou sacrificando pelo quê? Será que eu estou perdendo de vista as pessoas? O que realmente importa? Porque eu acredito assim que o lucro, né? E a nossa satisfação vai ser uma consequência se a gente não perde de vista as pessoas. Sim. Ô, Márcia, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quiserem fazer uma constelação que faz contigo, uma consulta, eu não sei como é que se chama. Sim. Como que elas estão em contato contigo? Se quiser entrar aqui pelo direct, pode entrar. Aqui pelo meu Instagram, manda uma mensagem no direct que a gente conversa. Dá para mandar aqui, então, é Marcele. Dá. Marcela Stelling, tudo junto. Com dois L's. E aí você pode Uhum. falar com ela, tirar dúvidas e até marcar online. Online. Uhum, online. Mas a Márcia é maravilhosa, fantástico o trabalho dela. Eu admiro muito. Ela tem uma história muito bacana também de resiliência, de força. Tem as lutas dela, né, Márcia? E, poxa, quero te agradecer por essa live. Muito legal. A gente podia ficar aqui a noite inteira conversando. Não vejo a hora dessa pandemia passar para a gente se encontrar, tomar um vinho, tomar um café. Sim. Porque tá osso ficar em casa, né? Manda um beijo pro Ali, manda um beijo pra Aurora. Tô com saudade de todos vocês, viu? Então tá bom, um beijo pro teu pessoal também, pra Luísa eu já dei um beijo. E obrigada pelo convite. Obrigada, amiga. Um beijão, viu? A gente se fala. Então tá, tchau. Tchau.